Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem tem alegria e interesse essa paz, levanta a mão e diga graças a Deus. Diga comigo, estamos aqui juntos para aprendermos com o Senhor Espírito Santo. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, estamos aqui, Deus, juntos, prontos para aprendermos com o Senhor Espírito Santo. Ó Deus, fala conosco, toma nas tuas mãos, abençoa, Deus, somos a igreja do Senhor, a igreja, Pai, a qual o Senhor está preparando para morar no céu. Ó Deus, confirma sobre nós a tua palavra e nos dá vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos abraçar o irmão do lado e vamos dizer para ele, prontos para ouvir. A igreja pode assentar. Neste momento, convido a todos a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, o capítulo 16 e o verso 17. A igreja de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. 1 Samuel, o capítulo 16 e o verso 17. Como os irmãos sabem, o pastor, eu dou abertura trazendo um texto da Bíblia e logo após eu dou sequência na Bíblia, porém esmiuçado através do regimento interno. Todos acharam? Diga amém. Quem pode dizer graças a Deus? Pedi um obreiro para auxiliar o nosso irmão ali. Já encontrou, filho? Encontrou? Ah, então tá bom, graças a Deus. Todos acharam? Diga amém. O pastor vai ler só e logo após a Santa Igreja e logo após, junto com o pastor, nos diz a palavra de Deus assim: E então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. A igreja. Com o pastor. E então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Repita comigo: que toque bem. A igreja pode assentar. Irmãos amados, igreja do Senhor Jesus Cristo, a cada dia o nosso compromisso como crente, como responsável, como servos do Senhor, aumenta muito mais. Graças a Deus, são 27 anos à frente da visão, vendo o milagre de Deus acontecer por restauração de vida, como aconteceu domingo, o batismo. A melhor coisa da igreja é ver almas se batizando, ver crentes, homens e mulheres que passam a ter uma nova vida, passa agora a ser reconhecido como homem de Deus e como mulher de Deus. Isso para nós é gratificante e é a aprovação de Deus com a sua igreja. Em oração, pedindo a Deus um tema. Nós ainda estamos em clima de inauguração do projeto Cafarnaum, pois tudo para poder acontecer a inauguração houve desgaste, muito desgaste, preparação disso, preparação daquilo, a recepção aos nossos irmãos que viajaram, aos irmãos visitantes, tudo isso para nós traz uma certa
preocupação e também aonde nós acabamos fisicamente, não fugimos do cansaço físico. Mas a palavra de Deus nos fala: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Então, nós vamos trabalhar e sabemos que não é aqui o nosso descanso. Mas uma palavra que muito me chamou a atenção foi a palavra do pastor que nos visitou pela primeira vez. Aquele pastor que está acostumado com pastores milionários, pastores ricos. E aquele pastor, ele esteve na nossa igreja, no sábado, no Cafarnaum, no projeto, na inauguração, e esteve aqui domingo. E ele disse que ele já visitou tantas igrejas e ele falou: eu não senti 1% do que eu senti nessa igreja. Ele falou: eu senti nessa igreja algo glorioso, algo diferente. Ele viu em nós diferença. E para nós, irmãos, hoje, nós glorificamos a Deus. Nem um minuto em mim bate a grandeza ou superioridade, que nós somos melhor do que as demais igrejas, nada disso. Mas eu glorifico a Deus, pois a visão, ela é confirmada pelo Senhor. Em oração, a palavra inicial de hoje, o Senhor me falou sobre que toque bem. Esse texto, ele nos fala de Saul. Saul, aquele homem que ele fez tanta coisa para desagradar a Deus, que ele acabou ficando atormentado por um espírito maligno. Aquele homem agora, ele passou a ficar atormentado por um demônio. O rei que Deus constituiu. O povo rejeitou Samuel e pediu um rei. Deus deu Saul. Mas agora Saul, o Espírito de Deus se afasta dele e ele passa agora a ficar atormentado por um espírito maligno. Irmãos, é muito sério quando o homem, ou a mulher se afasta dos caminhos do Senhor, passa a não obedecer os preceitos de Deus e passam agora a serem perturbados por um demônio. Eu, na minha trajetória cristã, eu já deparei com muitos crentes oprimidos. É triste você saber que um irmão crente, um irmão que você conheceu, agora oprimido. Isso acontece. E com Saul aconteceu. Mas até que os seus assessores, os seus que o rodeava, disse a ele que seria bom que trouxesse ao rei um homem que tocasse bem, um homem que fosse um bom levita, que ele fosse um bom músico. Irmãos, é o início da palavra. Eu frisei aqui, 100% crente. Deus, ele não quer proporção de crente. Não, eu sou crente 35%, eu sou crente 40%, eu sou crente 60%, eu sou crente 90%. Não! Deus quer que nós sejamos 100%. 100%. Deus, ele exige isso. Ele quer que nós venhamos a servir a Ele de verdade. Custa o que custar, haja o que houver, mas nós seremos verdadeiramente crente. Nós verdadeiramente, aonde nós passarmos, nós vamos exalar
o perfume de Cristo. Aonde nós passarmos, nós vamos deixar o nosso testemunho lá. E agora, o importante é que o rei manda buscar. O rei manda procurar. Procura um levita, procura um homem que toca bem. Irmãos, é importante. Nós temos que ser diferente. Nós não podemos, é como a mensagem que o pastor Josiel, na confraternização de 27 anos, ele deu uma saudação e ele disse que nós temos que fazer a diferença no meio dos iguais. Nós temos aí milhões e milhões e milhões de evangélicos, mas nós como crente, nós vamos se portar de maneira diferente. Nós como crente, nós vamos se portar de maneira diferente, irmãos. Vamos ser crente de verdade. Aí o texto nos falando, alguém fala para Saul: eis que tenho visto um filho de Jessé. Irmãos, imagina se alguém pode falar assim: eis que eu tenho visto o irmão, eis que eu tenho visto a irmã. Alguém dá testemunho de mim, alguém dá testemunho de você. Eu estava relembrando recentemente a primeira vez que eu fui convidado para visitar o bairro Santa Cruz. Eu nunca tinha ido no bairro Santa Cruz. E eu lembro como fosse hoje que eu recebi um convite que lá no alto do Santa Cruz havia um endemoniado, e esse endemoniado estava batendo, espancando os crentes. E me falaram assim: olha, pastor, vários pastores já apanharam dele. Ele tem quebrado tudo, ele está muito agressivo. E alguém falou: e o senhor vai lá? Eu falei: vou, me chamaram, eu vou. Irmãos, alguém pode falar o seu nome. E quando eu cheguei ali no bairro Santa Cruz, o demônio que estava naquele rapaz era um demônio capoeirista, era um demônio de capoeira. Mas, irmãos, eu glorifico a Deus que eu nunca tive briga corporal com demônio. Eu vejo pessoas que quase sobem em cima do endemoniado. Graças a Deus não. Isso não, Deus me livre. Porque quem expulsa Satanás não é a força física, mas é a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Comunhão, fala para o irmão do lado que está perto de você, diga: comunhão com Deus. Repita que ele tem problema de audição, fala: comunhão com Deus. Irmão, a nossa base é a comunhão. Comunhão, irmãos. Aí agora, imagina se alguém falar assim: eu tenho visto a Maria de Lourdes. Alguém fala: eu tenho visto a Elizabeth. Eu tenho visto a Jéssica. Irmãos, é muito sério. E perante o rei que estava atormentado por um demônio, alguém disse: eu tenho visto um filho de Jessé. Quando eu passei eu falei: Jessé não tinha um filho só, mas destacaram um filho de Jessé. Alguém podia dizer: eu vi os filhos de Jessé, mas alguém falou diferente: eu vi um filho de Jessé, um filho.
Aleluia. Alguém que se destaca no meio dos outros. Alguém que se separa no meio dos outros. Aí, irmãos, o texto. Irmãos, para você ser destacado, você tem um preço a pagar. Saiba disso. Você tem um preço a pagar. Nós temos o nosso obreiro lá do bairro Santo Antônio. Na terça-feira, quando eu fiz a convocação aqui, eu falei, tem um irmão que quer ajudar para acompanhar a travessia da rua. O nosso obreiro se colocou à disposição. Mas nesta hora que ele se colocou à disposição, os demônios do inferno já começam a querer guerrear com ele. Porque ele agora vai estar a serviço de Deus, a serviço da igreja do Senhor. E agora o inimigo quer tentar de qualquer jeito. Ele faz isso, se o irmão fala assim, não, eu vou varrer a igreja, o inimigo vai levantar. O diabo não aceita as coisas de Deus. Ele não aceita que nós venhamos a fazer a vontade do Senhor, irmãos. Mas custa o que custar, nós temos que ser vistos. Existem pessoas que falam assim, eu não quero me aparecer. O que eu não quero é ter honra. Eu não posso aceitar honra, mérito, homem. Mas eu ser visto, eu tenho que ser visto sim. Porque através de mim alguém vai ver Deus na minha vida. Alguém vai reconhecer Cristo na minha vida. E alguém agora fala para o rei, tenho visto um filho de Jessé. Faz análise agora e observa se alguém pode dar testemunho de você. Alguém pode falar sobre você. Eu estava analisando as características, as virtudes de Davi. Primeiramente, é valente. É valente. Irmãos, essa obra tem que ser valente. Tem que ser valente. É o hino 225. O hino 225. Valente. Fala para o irmão do lado, valente. Fala para a irmã, valente. Irmãos, medrosos, covarde, para Deus não serve. Vai voltar para trás. E Davi, agora, valente. Quando o Espírito Santo me determinou a botar na parede Mateus 7:25, irmãos, relembrando desde o primeiro dia na Praça do Riachuelo até o dia de hoje. Tem que ser valente. Se não for valente, irmãos, volta atrás. Se não for valente, renuncia. Outra coisa, olha o que o mensageiro disse. Olha aí na sua Bíblia, o capítulo que nós lemos, o verso 18. Aí você vai acompanhar comigo. 1 Samuel 16, o verso 18. É valente. Não adianta, o diabo pode propor o que ele quiser. O diabo pode fazer a ameaça que ele quiser. Mas eu vou estar de pé. Por que eu vou estar de pé? Porque eu sou o quê? Valente. Porque eu sou o quê? Valente. Irmãos, nós não podemos arriar a nossa espada. Não podemos de maneira nenhuma sermos frouxos. Não podemos de maneira nenhuma negar a nossa chamada.
negar a nossa fé diante de qualquer obstáculo que se propor, que se colocar de pé, vai cair por terra, porque eu sou valente. Valente, animoso. Olha, ele foi só mostrando o currículo do moço que tocava bem. É um moço animoso, é um moço animado. Quantas pessoas que não têm ânimo. Mas Davi, valente e animoso, era um moço animado. Animoso. Homem de guerra. Soldado. Hoje aqui na nossa igreja nós temos as crianças que marcham, está no sangue das crianças. Ontem eu estava olhando as fotos da inauguração, eu vi a foto do meu neto, o menor de todos, o Marco Antônio, marchando. Na foto, pelo jeito que ele estava no tapete vermelho, marchando. Está no sangue da criança. Os nossos filhos já marcham, criança. Sisudo em palavras. Irmãos, outra coisa, sisudo, o que é isso? Duro de caráter. Pessoa que não volta atrás, não muda. Tem um caráter só. Severo. Não compactua com nada errado. Rígido. Rígido. Eu sempre dou testemunho aqui quando eu fui convidado para almoçar com o juiz. E quando foi um certo momento, a empregada do magistrado, ela veio com uma bandeja cheia de cálice pequeno. E quando aquele juiz viu, ele falou: não, hoje nessa mesa não se serve bebida alcoólica. Todo mundo da mesa olhou para o juiz, menos eu. Todo mundo olhou e ele olhou e falou assim: hoje nós temos um homem de Deus na mesa. Hoje nós temos um homem de Deus na mesa. Sabe o que é isso, irmãos? É um homem que não se torce. É um homem que não se compra. É um homem que não se enverga perante as coisas erradas. Que tem controle sobre as suas paixões. E o dicionário diz: o apetite era a característica de Davi. Sóbrio. Aquele homem sóbrio e aquele homem sereno. Sisudo em palavra. Outra coisa, de gentil presença. Irmãos, a pior coisa é quando a sua presença não traz paz. A sua presença não traz alegria. Irmãos, nós, aonde nós chegamos, a primeira coisa que nós fazemos é pegarmos na mão e falarmos a paz do Senhor. O missionário Conrado deu um testemunho e ele diz que os pães que ele levou, ele diz que partiu os pães e começou a distribuir no hospital. Uma pessoa carnal olha e fala: esse homem é louco, esse homem está distribuindo pão bento. Não, irmão, não é pão bento, não. Mas ele levou alguma coisa dele. Ele levou alguma coisa dele, ele levou alguma coisa que Deus deu a ele para distribuir.
poder, irmãos, autoridade. Isso é algo sobrenatural. Gentil presença. Aonde você chega, a paz do Senhor. Que a paz do Senhor seja nesse lar. Você já chega distribuindo paz. Aonde você chega? Eu lembro no meu casamento, quando a minha família foi chegando na casa do meu falecido pai, e eles foram chegando, e logo depois chegou o meu pastor, que me preparou para batizar. Só que na hora que o meu pastor chegou, nós se cumprimentamos. Nisso que nós se cumprimentamos, o meu pastor começou a falar em línguas estranhas, e eu também comecei a falar línguas estranhas. Foi uma alegria do Espírito. A minha tia, que era chefe lá do cão, ela começou a se manifestar demônio. E alguém no meio da família disse: o santo baixou lá. Mas eu sei, é demônio que baixou lá. O que manifestou lá foi demônio, porque ele não aguentou a força da autoridade do Espírito que estava ali naquele momento. Então é algo sobrenatural. Gentil presença. Aí a última parte que o mensageiro disse a Saul: o Senhor é com ele. Irmãos, se o Senhor é conosco, quando eu era bem mais jovem, eu cantava um hino que diz: por que temer as barreiras da vida? E esse hino, ele fala: se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem será? Então esse é o nosso lema. Custa o que custar, haja o que houver, mas nós temos que ter perfil, temos que ter característica, temos que verdadeiramente, aonde nós pisarmos, nós vamos ver o nome do Senhor glorificado. E agora, a Bíblia nos relata que enquanto Davi dedilhava aquela harpa, aqueles espíritos malignos afastava, não perturbava mais o rei. Irmãos, nós temos que ser desse perfil. Sermos tocador que toca bem. Agora, após essa vitória com aquele demônio que perturbava Saul, as companhias de Israel, o exército de Israel, ele começa a ser afrontado. Vamos para o capítulo 17, o verso 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Irmãos, agora imagina aquele incircunciso. Ele zombava do exército de Israel. Ele falou: hoje eu estou encarando, hoje eu estou diante de vocês. Manda um valente lutar comigo. E se vocês me vencer, nós seremos vosso servo. Mas se vocês não me vencer, vocês serão nosso servo. Foi uma grande afronta. E a palavra de Deus nos fala que aquela afronta, ela prevaleceu. Irmãos, hoje, enquanto eu meditava, o Espírito Santo falava comigo.
Nós temos que colocar diante de Deus a afronta que o diabo está intentando contra nós. Seja em qual parte que for, colocar diante do Senhor. E agora, os valentes de Israel, preocupados. Mas agora o Senhor, Ele toca no coração de Jessé. O Senhor fala para Jessé: lembra dos teus filhos na guerra? E Jessé agora, ele chama o teu filho que estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas, falou: Davi, vai na batalha, vai lá no campo e leva uns proventos lá para seus irmãos, procura saber notícia deles para mim. Irmãos, às vezes, Deus, Ele nos manda fazer alguma coisa e nós, às vezes, queremos retrair, queremos negar, queremos fazer de conta que Deus não falou, mas só que Davi, não. Ele chamou um guarda, pediu aquele guarda que cuidasse das ovelhas, enquanto ele fosse fazer o que o seu pai mandou. Irmãos, na ida da obediência, existe o trabalhar de Deus. Na ida da obediência, alguma coisa Deus vai ser glorificado. E foi o que aconteceu. Lá chegou Davi. E quando Davi chega, ele viu o alvoroço. Eu sempre gosto de ilustrar que os homens valentes, os guardas de elite, os atiradores de elite, todos com medo de Golias. E a Bíblia nos fala que eles fugiam de medo. E agora, todo pai, ele procura o de melhor para sua filha. Mas a aflição foi tão tamanha de Saul, que ele falou assim para os valentes: olha, o homem que me dá paz, o homem que tirar esse incircunciso da minha porta, de afrontar o meu exército, eu vou engrandecer ele, eu vou dar a minha filha para ele casar, e ele vai ser livre dos encargos, ele vai ter uma vida soberana aqui, é só ele resolver o problema para mim. Com todos esses donativos, com essas recompensas, não apareceu nenhum para poder pelejar. Não apareceu nenhum. Mas irmãos, diga assim: mas o que toca bem. Repita comigo: mas o que toca bem. Irmãos, nós não podemos ser crente meio lá e meio cá, não. É por isso que a igreja de Jesus, ela é difícil. É por isso que quando se fala igreja preparatória, tem pessoas que quase desmaiam. Quando você fala: não, eu sou da igreja preparatória. Ô irmãozinho, você agora é crente? Sou. De qual igreja? Sou da igreja preparatória. Preparatória! A pessoa quase desmaia. Sabe por causa de quê, irmão? Porque aqui é sim ou não. Aqui é sim ou não. E é melhor, irmão, sermos de verdade, custa o que custar, haja o que houver. Nenhum dos soldados quiseram receber os donativos do rei. Não tiveram coragem. Mas agora, quem toca bem tem que sofrer. E agora, quando o irmão de Davi viu ele, o irmão de Davi queria fazer ele voltar depressa. Falou para ele: você quer aparecer, rapaz? Chamou ele até de relaxado. Falou: você deixou as ovelhas do meu pai lá, as poucas ovelhas. O que você veio fazer aqui? Muitas das vezes você vai ter um Eliabe na tua vida.
você vai ter um Eliabe que ele vai tentar querer te parar, ele vai querer dizer para você que você quer aparecer, que você está com muita coisa, mas o seu negócio é com Deus, o seu negócio é lá, o teu negócio é com Deus. O verso 28. Eliabe, ele veio usado para continuar o Golias ali. Ele era um medroso, ele era um que não teve coragem de enfrentar o gigante. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Olha só, ele chegou a falar: tu tem maldade plantada dentro de você. Tem momentos que você se abala. E uma das coisas, irmão, nós não podemos. Deus nos chamou para ser valente. É valente, irmãos. Quantas coisas que você deveria ter feito e você não fez. Quantas coisas que Deus colocou no teu coração e você não fez nada. Uma coisa importante no texto, não vai dar para mim ir mais. Uma coisa importante é que Davi, agora na presença do rei, ele começa a mostrar o seu currículo. Irmãos, o nosso trabalho é vivo perante Deus. E tanto que a palavra do Senhor fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão, irmãos. É igual Mardoqueu. Mardoqueu poderia ter reclamado, ter falado: eu livrei o rei de morrer. Eu ouvi os dois eunucos conspirando contra ele para matar ele. Eu denunciei o palácio. Eu avisei o rei. E alguém pode ter dito: é Mardoqueu, ninguém lembrou de você. Ninguém fez nada por você, Mardoqueu. Mas só, irmãos, que a minha hora é minha hora. A hora de Deus é a hora de Deus. Deus, ele tem a sua hora para agir, irmãos. Saiba disso. A missionária Ângela, ela canta um hino que diz que a minha vitória foi registrada no cartório do céu. Eu posso ainda não tê-la na minha mão, mas eu sei que ela é minha, porque ela está registrada no cartório do céu. E é isso, aleluia. E agora, Davi, ele começa a conversar com o rei. E ele fala: certo dia, o urso veio para querer tomar a ovelha. E ele começou a contar. Depois ele conta do leão. E agora, após tudo, o rei viu que aquele homem sisudo, aquele homem valente, aquele homem de gentil presença, aquele homem estava disposto a enfrentar o homem experiente de batalha. E a Bíblia nos conta que ele coloca a minha farda nele, coloca o meu armamento de peleja nele. Tem muitos crentes voltando para trás. Às vezes você olha e fala: mas aquela irmã era tão uma bênção, aquele irmão era tão uma bênção, por que desviou? É porque aceitou as roupas de Saul. É porque aceitou o armamento de Saul, irmãos. E na hora que Davi, ele sentiu o peso daquilo tudo, ele falou para o rei: ó rei, não dá para mim não. Eu não consigo nem me movimentar com esse peso todo. Eu estava analisando, será que um dos assessores do rei não riu dele? Porque ele ficou sem condição de movimento.
Mas vamos no verso 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Sem a sua farda, sem a sua roupa de experiência de guerra, mas o Senhor que me livrou do leão, do urso, é esse Senhor que eu acredito, é esse Senhor que eu sirvo, é esse Senhor que eu tenho certeza que Ele é Deus. Irmãos, não podemos acreditar em porcentagem, vamos acreditar 100%, vamos acreditar de verdade, irmãos. Tem pessoas que acham que nós vegetamos, porque sempre nós temos uma esperança. Pode acontecer o que for, irmãos, mas nós estamos como o salmista no Salmo 46. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, mas eu tenho uma certeza, eu tenho uma confiança, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus que Ele não dorme. E para finalizar, uma das coisas que Deus quer que nós venhamos a termos zelo é com as armas que Ele nos deu. Vamos ler o verso 40. Então tomou o seu cajado na mão. Ponto. Tomou o seu? Aonde? Faz assim na mão, faz assim na mão. Esse aqui, irmãos, é o detalhe quando eu falo mãos limpas. Tem pessoas que devem ficar doido. Que tanta mão limpa é essa? Mas é onde eu seguro o meu cajado. É onde Deus fala comigo. É onde eu posso manusear Ele. Eu posso mostrar, eu posso provar que Deus é Deus e que Baal é Baal, mas o Deus que eu sirvo é Deus. Sequência. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, 5 pedras lisas, pô-las no alforje de pastor que trazia. Ele tinha uma proteção para guardar as pedras. E lançando mão da sua funda, aproximou-se dos filisteus. Não, eu estou acostumado a lutar com funda, algo sobrenatural. É isso. A primeira coisa que Satanás quer fazer com você: encosta aí o seu cajado, despreza aí a oração. Irmãos, tem crente que muito mal ora aqui na igreja. Muito mal. Tem uns que ainda telefone e perguntam: já acabou a oração? Pastor já levantou a vez? Está por aqui, ó, ligando para cá, para outro que não tem compromisso com as pedras, não tem compromisso com a oração, para ser o informante. Já acabou a oração? É igual crente conversar na igreja. Irmãos, eu fico apavorado de conversar na igreja. Igreja não é lugar de conversa. De repente eu posso ser acionado. Eu tive uma irmã, eu já contei isso aqui, ela me acompanhou muitos anos. E essa irmã, era aquela irmã, nós ia orar 1 hora de joelho, ela tinha um travesseiro de oração, ela botava o travesseiro no chão e enjoelhava no travesseiro. Ah, mas quando foi um dia, os bancos assim, ó, na parede, ela estava lá no cantinho, a mulher sentou do lado dela. E quando foi daqui a pouco, a mulher começou. Irmãos, a irmã ficou desesperada. E a irmã queria socorro. Me socorre, me socorre. E a mulher olhava para ela e ela, me socorre. E eu fiquei do altar, ao travesseiro. Na hora de orar, ajoelha no travesseiro. Sabe por causa de quê, irmão? A tramelinha do joelho reclama. A tramelinha do joelho grita: tá doendo, tá doendo. Mas o crente que busca, o crente que tem compromisso com Deus, ele sabe do compromisso dele.
Aleluia, custa o que custar, o que houver, mas o meu período, o meu momento, aquela hora que eu me separo, esse negócio do diabo falar, você não vai ficar nessa igreja, você não tem condição de ser crente dessa igreja, eu te digo, é mentira do diabo, pelo poder do nome de Jesus, eu digo, é mentira do diabo. Ele não quer que você vá para o céu. Ele não quer que você seja salvo. Então guerreia com ele em nome de Jesus. De posse da arma. Confiança 100%. Davi falou, tu vem a mim com lança, com capacete, com tanta coisa. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E agora aquele pequeno Davi, ele prepara a funda e roda ela, mas uma pedra certeira bateu na fronte, na testa de Golias e derruba ele. O mais interessante, após ele cair para cortar o pescoço dele, os valentes se viram. Vem cá me ajudar para cortar o pescoço, cortar a cabeça dele. E Deus vai chamar muitas pessoas que tentam te provar que você não serve para nada, que você não tem nada. Depois eles vão vir para te ajudar cortar a cabeça de quem te persegue. Pode saber disso. Eles vão vir e vai dizer, valeu a pena. Vai dizer, verdadeiramente Deus é com você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você que nessa noite gostaria de ser 100% crente, mas há uma batalha, há uma guerra tentando te intimidar, tentando tirar você da presença de Deus. E você quer o milagre do Senhor na tua vida, vem à frente em nome de Jesus. Aleluia. Aonde está você? Levanta a sua mão. O primeiro valente já está aqui. Aonde está o segundo valente? Está ali. Glória a Deus. Depois eu quero até pedir para que dê uma Bíblia para esse rapaz aqui de camisa. Para o outro valente. Vem outro lá. Aqui está mais uma valente. Aonde está você? Você que gostaria de receber força para servir a Deus 100%. É uma peleja. O inimigo não quer. Mas a outra valente ali. Aonde está você? Levanta a sua mão como sinal. Vem outra valente ali. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando, sereno e mansinho, sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu suas mãos e fez tudo acalmar. Você que veio à frente, dobra o seu joelho com a mão no coração, encurva a sua cabeça. O homem de Deus, pastor Mário, ele vai estar pedindo a bênção de Deus sobre vocês. Seja 100% crente. E seja crente dessa igreja. Seja crente dessa igreja. Tá cheio de igreja aí. Tem igreja para fazer o que quiser. Pode isso, pode aquilo. Mas vocês são crentes da Bíblia. É crente da igreja preparatória. Aleluia. Isso é que é importante. É da igreja que está te preparando para você morar no céu. Cumprimento a igreja capaz de ser Jesus, amém? Igreja, estende a mão, ministério, estende a mão. Vamos clamar o Deus Todo-Poderoso. Bendito eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, Jesus, aqui, Senhor, está, Senhor, os verdadeiros, ó Deus, que quer tocar de verdade, ó Deus, que através de chegar e tocar o instrumento,
a vida perante o Senhor, os demônios batem retirada. E nesta hora é do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, esse demônio que tenta menosprezar, que tenta querer amedrontar os meus irmãos, as minhas irmãs. Mas nesta hora, olha aí, Jesus, é autoridade. Senhor, vai agora derramando agora autoridade. Senhor, vai abrindo a visão agora. Oh Deus, aleluia. Oh Deus, o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo que estava com Davi. Oh Deus, naquele momento da peleja, da afronta. E aqui, Senhor, está, Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, que não aceita de maneira nenhuma, oh Deus, ficar, Senhor, sendo aprontado, amedrontado, mas quer ser valente. Quer ser valente, oh Deus, quer ver o nome do Senhor glorificado, quer ver o nome do Senhor ser exaltado, e nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é no nome, nesse nome que está acima de todos os nomes. Oh meu Pai, nesta hora eu declaro a bênção agora, eu declaro a vitória, eu declaro agora a autoridade, eu declaro o renovo, eu declaro a porção dobrada pelo poder do nome de Jesus. Que todo impedimento, que toda barreira, que todo mal, em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Pai, eu declaro a bênção e a vitória em nome de Jesus. Os irmãos abraçam os irmãos, as irmãs abraçam as irmãs e diga para eles 100% crente.